nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para esta noite de estudo, ou dia, quando você for assistir, 47º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, parte 2, os fiéis, hierarquia, leigos e vida consagrada. Vamos lá seguir o nosso estudo? Toma nota então. A primeira pergunta de hoje, a de número 181 do compêndio. Por que o ministério eclesial tem também um caráter pessoal? Resposta: o ministério eclesial tem também um caráter pessoal porque, em virtude do sacramento da ordem, cada qual é responsável diante de Cristo, que o chamou pessoalmente, conferindo-lhe a missão. Olha só, refletir sobre isso é falar de vocação. Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamado, chamar. Alguém chama na vocação. Este alguém é Deus. Agora, a vocação, ela só tem sentido se tiver alguém que responda esse chamado. Perceba que nessa pergunta do catecismo, do compêndio, está tratando sobre o ministério eclesial, eclésia, igreja, o ministério sacerdotal como um caráter pessoal. Por quê? Embora o sacerdote, o homem, que por vocação foi ordenado pela igreja, embora o serviço seja para a igreja, para o povo de Deus, ele tem um caráter pessoal porque Jesus chamou ele para exercer o ministério eclesial. É um chamado plenamente pessoal. Ele não é um chamado comunitário. Ele pode acontecer numa comunidade para 10 pessoas ao mesmo tempo. Mas o chamado a pessoa sente no coração. É Deus chamando ela no coração. E ela assume, portanto, essa missão. Tá ok? Isso falando da eclesial, O chamado ao sacerdócio. Mas para qualquer vocação, o chamado ele é pessoal. Próxima pergunta, a de número 182 do compêndio. Qual é a missão do Papa? Vamos lá? Resposta: o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da Igreja. É o vigário de Cristo, chefe do colégio dos bispos e pastor de toda a Igreja, sobre a qual tem, por divina instituição, poder pleno, supremo, imediato e universal. Caramba! A missão do Papa, Então, olha só, gente. Nossa igreja, ela é formada pelo colégio dos bispos, A união dos bispos, Onde todo bispo de Roma, ele é o Papa. Papa não é um sacramento, Os sacramentos da ordem, o sacramento, da ordem, existe em 3 graus: o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Diácono, padre e bispo. Ou seja, o Papa é um bispo. O atual Papa foi bispo na Argentina, foi arcebispo em Buenos Aires, cardeal arcebispo. Arcebispo, cardeal são títulos. Papa é um título concedido ao bispo de Roma. Não sei qual diocese você está me escutando, mas o seu bispo de Sorocaba, de Marília, de São Paulo, recebeu a plenitude do sacramento da ordem, nos 3 graus.
igual ao bispo de Roma. Porém, todo bispo de Roma, por acaso, é o Papa, o sumo pontífice da igreja. E por graça e poder divino, e não dele, porque ele é um ser humano, ele é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da igreja. Ele também é o vigário de Nosso Senhor. Se o que é vigário? Por exemplo, você vai numa paróquia, tem o pároco, o responsável. O responsável pela paróquia é o pároco. De repente tem um segundo padre que auxilia o pároco. A este padre que auxilia o pároco, dá a ele o título de vigário. Olha que bonito saber que o Papa é o vigário de Nosso Senhor aqui na Terra, né? E ele tem por divina instituição, veja que não é por forças naturais dele, mas por divina instituição, ele tem poder pleno, supremo, imediato e universal sobre a igreja. Próxima pergunta, a de número 183 do compêndio. Qual é a tarefa do Colégio dos Bispos? Resposta: o Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa e jamais sem ele, exerce também sobre a igreja o supremo e pleno poder, né? Então, aqui na Terra, do ponto de vista de governança, quem governa a igreja do ponto de vista de ensinamentos é o Colégio dos Bispos, porém sempre em comunhão com o Bispo de Roma, sempre em comunhão com o Sumo Pontífice. Se um bispo agir fora da comunhão com o Papa, mesmo sendo um bispo católico, ele não está em comunhão com a igreja, porque ele não está em comunhão com o bispo de Roma, né? Então ele não deve ser escutado, né? Nós temos que escutar os nossos bispos que estão em plena comunhão com o bispo de Roma, que é o Sumo Pontífice. Ao mesmo tempo, em comunhão com o bispo de Roma, todos eles também tem o supremo e pleno poder na Santa Igreja. Cada um responsável por sua igreja local. Exemplo novamente, o bispo de Sorocaba cuida da sua igreja local, o de Marília da sua igreja local, de Assis da sua igreja local, de São Paulo, do Rio, de Goiás, de Fortaleza, e assim vai, tá bom? Sempre em comunhão com o Papa. Próxima pergunta, de número 184 do compêndio. Como os bispos realizam sua missão de ensinar? Resposta: os bispos, em comunhão com o Papa, têm o dever de anunciar a todos, fielmente e com autoridade, o Evangelho, como testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidos da autoridade de Cristo. Mediante o sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere indefectivelmente, que significa inevitavelmente, à fé, sob a guia do magistério vivo da Igreja. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, os bispos, de novo, em comunhão com o Papa, né? Eles possuem o dever de anunciar o Evangelho e de ensinar, né? Eles têm o governo daquela igreja local. Então, eles têm por dever ensinar. Eles não podem deixar, né, menosprezar o ensino, né? Porque o ensino da igreja vem dos nossos bispos e eles possuem autoridade que vem do Senhor. Não é uma autoridade humana que eles têm por si próprio, de maneira natural, não. A autoridade dos bispos, elas vêm, né, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio da fé, que é um dom, nós, povo de Deus, né, adere, né, a este ensinamento, né, sob a guia do magistério, que é o ensinamento, né, vivo da igreja, tá bom? Então, muito bem, 4 perguntas com as suas respectivas respostas. Gostoso estudar, né? Essa é a parte da hierarquia, dentro desse contexto hierarquia, leigos e vida consagrada. Vamos ter mais 2 jornadas ainda sobre esse tema. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe e te guarde, e que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Eu vou te espero até a próxima quinta, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.